Rapaz, o Marcos já entrou aí, cara. Porra, o cara me ama, viu? A primeira pessoa que eu vejo entrar na minha live é o Marcos. Que merda, velho. E aí, galera? Como é que vocês estão? Porra, o Marcos vem só conturbar aqui nossa aula, velho. O Steve, né? E aí, galera, vamos lá resolver nossas questões, nosso desafio, tá? Para quem não sabe, estamos com um desafio aí Quebrando a LEP, onde eu elaboro questões de um certo nível que o aluno tem que pensar mais um pouco, saindo da mesmice de literalidade do dispositivo legal. E aí eu vou comentando as questões de forma mais aprofundada, tá? De forma mais aprofundada, tá? De forma mais aprofundada, tá? Eu postei esses dias, deixa eu ver aqui, 10, né? Não, 9, 10, 11, 12 questões. Aliás, 4 questões, tá? 4 questões que nós vamos resolver aqui com vocês. Para quem não conhece o nosso projeto, é um projeto que eu chamei de Quebrando a LEP, né? A intenção é trazer aqui questões que eu acredito realmente que possa cair na sua prova, né? Questões de um certo nível de conhecimento, onde eu elaboro as questões e venho com vocês aqui ao vivo resolver essas questões. Temos grupos, né, de WhatsApp, temos 5 grupos, salvo engano, né? Onde eu posto diariamente essas questões, onde eu posto diariamente 2 ou 3 jurisprudências por dia, né? Diariamente por dia, obviamente. Mas vamos lá, eu posto ali diariamente jurisprudências atualizadas, que isso tudo vai auxiliar você, né, no seu estudo, né? A intenção de fato é trazer questões que realmente possa fazer a diferença na sua prova. Beleza? E aí que essas questões ficam salvas aqui no IGTV, bem como ficam salvas lá no YouTube, tá? No YouTube. No Telegram também posto, viu aí, tá? No Telegram também posto, né? Cara, não dá moral pro Marcos não. Vou focar aqui na aula que é mais vantajoso, tá? E também posto lá no Telegram, tá? Mas com mais frequência no WhatsApp, tá? O Telegram eu uso geralmente para compartilhar material, porque é mais fácil, tá? Material porque é mais fácil. Galera, só colocar aqui o Marcos aqui, velho. Olha que coisa séria aqui, o cara falar merda aqui na live. Se foder, Marcos. Deixa eu ver aqui. Ocultar. Pronto. Se fudeu, otário. Bloqueei o Marcos, ó. Bloque no Marcos, ó. Se fudeu. Beleza. Galera, eu vou postar o link, tá? Vou postar o link do... Se fuder, mano, vamos bloco, ó. Vou postar o link do grupo lá no Instagram daqui a pouco, tá? Mas vamos focar aqui na nossa aula, tá? Assunto sério aqui, falar merda aqui, deixa de ser otário, bicho otário. Vamos lá, galera, vamos lá. Resolver as nossas questões, vamos lá. Vamos aqui. Questão número 9. Questão número 9 diz assim, ó. Todos os todos os deveres previstos no artigo 39 da LEP se aplicam aos presos provisórios e condenados. Olha só de novo. Todos os deveres previstos na LEP se aplicam aos presos provisórios e condenados. Questão 9, questão errada. Vou te explicar o porquê que está errado e te dar mais informações, obviamente. Essa é a nossa intenção, né? Vamos lá. Quando você analisa, né, o artigo 38 e 39 da Lei de Execução Penal, nós temos os deveres do preso. Repare no parágrafo único.
o parágrafo único do artigo 39, o parágrafo único do artigo 39 vai dizer que os deveres são aplicados ao preso provisório no que couber. De novo, os deveres previstos no artigo 39 da LEP são aplicáveis ao preso provisório no que couber. Ou seja, não são todos os deveres que são aplicados ao provisório. E eu te dou alguns exemplos. Vamos lá. Diz assim, ó. Cadê? Item 5, 39, inciso 5. Execução do trabalho. Lembra, de acordo com a Lei de Execução Penal, lá no seu artigo 31, o preso provisório ele não está obrigado ao trabalho. O preso provisório ele não está obrigado ao trabalho. Apenas o preso condenado. Ou seja, este dever não se aplica ao preso provisório. Tá? Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Inciso 7. Indenização à vítima ou aos seus sucessores. A indenização à vítima ou aos seus sucessores é um efeito da condenação. É um efeito da condenação. Se o preso provisório ainda não foi condenado, por óbvio, este dever não se aplica a ele. Este dever não se aplica a ele. Tem um outro exemplo aqui, que é o cumprimento fiel da sentença. Né? Sabemos que o preso provisório ainda não foi sentenciado criminalmente, né? Não tem pena a cumprir. Então, não tem como aplicar este dever ao preso provisório. Portanto, o item está errado, não é pelo artigo, tá? Que não esqueci o nome do cara, mas isso é Jonathan, o nome dele. Professor, o que eu decoro é artigo? Não, monstro. O foco aqui está na aplicabilidade aos presos provisórios, tá? Questão 9, portanto, está errada. Questão 10 diz assim, ó. A desobediência ao servidor, além de configurar violação de um dever, constitui falta disciplinar de natureza média ou leve prevista na LEP. Olha que interessante. Quem é meu aluno sabe disso. Eu dou um bizu feroz que facilita muito a resolução de questões. Vamos lá entender aqui por partes, né? A desobediência ao servidor é um dever? Sim, é um dever. Artigo 39, inciso 2. Na verdade, a obediência, né? A obediência ao servidor é um dever. A violação desse dever configura falta grave. Repetindo, a obediência ao servidor é um dever do preso. A obediência ao servidor é um dever do preso. Fechou? A desobediência constitui uma violação desse dever. A desobediência constitui uma violação desse dever. E a violação desse dever configura falta grave. A violação desse dever configura falta grave. A questão erra ao afirmar que configura falta média ou leve prevista na LEP. E aí vai um bizu feroz para vocês. Ó. Bizu. A Lei de Execução Penal, lá no artigo 49, afirma que as faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem como as respectivas sanções. Toda vez que a questão afirmar que configura uma falta leve ou uma falta média prevista na LEP, você pode marcar o item errado. Porque falta média e falta leve são previstas na legislação local e não na Lei de Execução Penal. Olha a lógica, olha o sentido. O artigo 50 da Lei de Execução Penal vai trazer um rol de faltas graves.
Você não encontra na LEP um rol de faltas médias. Você não encontra na LEP um rol de faltas leves. Não encontra. Ora, se você não encontra na LEP, não tem por que a LEP afirmar que determinada conduta configura falta média, que determinada conduta configura falta leve. Se ela não traz previsão, não tem porquê, não tem como ela afirmar que é falta leve ou média. Concluindo, toda vez que a questão afirmar que configura falta média, que configura falta leve, prevista na LEP, pode marcar o item como errado. Pode marcar. Fechou, galera? Questão 10, portanto, está errada. Questão 10, portanto, está errada. Bora para a 11. A 11 diz assim: o preso condenado tem o dever de indenizar sempre ao Estado das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Questão errada. E aí que eu sempre sugiro aos meus alunos que vocês encontrem os artigos na LEP que tem uma conexão, que se encaixam. Por exemplo, vamos lá. Essa questão aqui, né, tá errada, né? Mas vamos lá. Eu tenho aqui vários fundamentos para você entender essa questão. Primeiramente, artigo 29 da Lei de Execução Penal. Artigo 29 da Lei de Execução Penal afirma assim, ó: o trabalho do preso será sempre remunerado, ou seja, o preso recebe uma remuneração em virtude do trabalho, mediante tabela prévia, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Ponto. Parágrafo 1º diz assim, ó: o produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, ou seja, o dinheiro que o preso recebe deve ser distribuído dessa seguinte forma. Artigo 29, parágrafo 1º. Essa ordem, do A até o D, é uma ordem preferencial. É uma ordem que deve ser observada. O dinheiro do preso vai primeiro para onde? Para a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. Depois, assistência à família. Depois, pequenas despesas pessoais. Por último, D, ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada, e mais, sem prejuízo da destinação das letras anteriores. Ou seja, primeiro vou observar a indenização, depois a assistência, depois as pequenas despesas pessoais. E por último, vamos ressarcir ao Estado. Por último, beleza? Quando você vai lá para os deveres do preso, no artigo 39, diz assim, ó, 39, inciso 8. Indenização ao Estado, vírgula, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção. Por que quando possível? Porque o produto da remuneração do preso eu vou dividir naquela ordem que nós temos, primeiramente, a indenização à vítima, depois, primeiramente é a indenização dos danos causados pelo crime, depois a assistência à família, depois pequenas despesas pessoais e por último o Estado. Portanto, o ressarcimento ao Estado, que é um dever do preso, ele ocorrerá quando possível, ou seja, quando houver possibilidade. A questão fala assim: o preso tem o dever de indenizar sempre ao Estado? Sempre não. O item, a questão 11 está errada. Questão 11 está errada. 12. A 12, que na verdade eu coloquei lá no feed como 11, tá? Mas é 12, eu errei, tá? Lá no feed tá 11, né? Aqui tá 12, tá? Diz assim, ó: constitui
dever do preso, conduta opostas aos movimentos individuais ou coletivos de fuga. Nesse caso, havendo um descumprimento, haverá falta grave. Galera, um bizu feroz de novo para vocês. A lei de execução penal, ela tem uma lógica que funciona por trás dela. Qual é a lógica, né? Qual é a lógica? É assim, ó. Ela traz deveres para o preso. A lei de execução penal traz deveres para o preso. Havendo um descumprimento desse dever, pode configurar a falta leve, pode configurar a falta média ou pode configurar a falta grave. Repito, a lei de execução penal traz deveres do preso. O descumprimento dos deveres configura falta disciplinar, que pode ser leve, média ou grave. Lembrando, leve e média, quem prevê é a legislação local. Mas, a maioria, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6... metade, né? um pouco mais da metade dos deveres, aliás, a violação de pouco mais da metade dos deveres configura falta grave. A violação de pouco mais da metade de deveres configura falta grave. Vou dar exemplos aqui, ó. Constituem deveres do preso, comportamento disciplinado. Um comportamento indisciplinado que ocasione a subversão, a desordem, né, do contexto penitenciário, configura falta grave. Cumprimento fiel da sentença. O preso deve cumprir fielmente a sua sentença. Se ele foge ou tenta fugir, falta grave. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com que deva relacionar-se. Isso também é uma falta grave. Havendo a desobediência ao servidor, é falta grave. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão da ordem ou disciplina. Esse aqui está ligado ao comportamento disciplinado. Ou seja, se o preso incita ou participa de movimentos para subverter a ordem ou disciplina interna, ele pratica falta grave. Pratica falta grave. Execução do trabalho, falta grave. O preso condenado que não trabalha, pratica falta grave. O preso condenado que não trabalha, pratica falta grave. Ou seja, a LEP funciona dessa maneira, né? Depois de fazer uma aula só sobre faltas disciplinares, e tem uma questão interessante. A LEP, olha que massa isso, a LEP, ela pune de forma administrativa o preso que pratica falta grave, para evitar que essa conduta não evolua para o crime. É isso mesmo. As faltas graves, em regra, são atos preparatórios ou atos que antecedem a crimes. Olha que interessante. Olha que interessante. Quando eu olho, por exemplo, para a falta grave de incitar ou participar de movimento para subverter a ordem e disciplina, isso aqui, eu tenho um crime de motim lá no Código Penal. É isso mesmo. Lá no Código Penal, eu tenho um crime de motim. É o artigo 354 do Código Penal. Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina da prisão. Qual é a diferença? Que aqui é um crime plurissubjetivo. Tem que haver vários sujeitos. Aquela outra, do artigo 50, inciso 1 da LEP, é uma falta praticada por apenas um preso. Apenas um preso. Um outro exemplo, fugir. Fugir. Nós temos um crime lá no Código Penal que é o de evasão mediante violência contra a pessoa. Se o preso foge ou tenta fugir, ele pratica falta grave.
Agora, se ele foge ou tenta fugir, empregando violência contra um policial penal, por exemplo, contra um policial militar, policial civil, contra qualquer pessoa, ele pratica crime. Um outro exemplo, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Ora, se um preso está com um objeto, um ferro, uma faca, de forma indevida, que é capaz de ofender a integridade física de outrem, logicamente temos aqui um ato preparatório do crime de lesão corporal, ou até mesmo do crime de homicídio. Tá? Temos aqui alguns exemplos as faltas graves, elas antecipam, sim, a uma conduta criminal. Obviamente não todas, tá? Não todas, mas a maioria, né? A maioria não, metade. Um outro exemplo, tiver posse, em sua posse, ou utilizar aparelho telefônico de rádio similar que permita a comunicação com outros presos ou ambiente externo. Temos aqui possivelmente um crime que antecedeu ao crime de corrupção, corrupção ativa, né? Enfim, galera, tá? Depois eu marco uma aula só sobre isso e aí eu comento de forma exaustiva esses dispositivos legais. Fechou? Alguma dúvida? Marcos bloqueado. O bicho otário. Massa. Galera, dúvidas? A 12, deixa eu ver aqui a 12. Gostei, viu? A 12 está correta, viu? Ou quem é as Paty Santos, né? É isso mesmo, a 12 está correta. A vinda do descumprimento configura a falta grave. Monstros! Galera, só lembrando, tá? Só lembrando que domingo, dia 31, temos o nosso módulo 1. Módulo 1 de legislação extravagante quebrando a LEP. Desculpa, módulo 1 do quebrando a LEP. São duas aulas, tá? Duas aulas, uma às 18 e a outra às 21, onde eu resolvo em cada aula do módulo 1 30 questões. Vou abordar do artigo 1º até o 26 ou 27, que é as formas de assistência, e vou falar dos direitos do preso, tá? O meu foco aí é abordar todos os itens, ou quase todos os itens, que a banca CESP pode vir cobrar na sua prova. Vou abordar questões doutrinárias, jurisprudenciais e de literalidade do dispositivo legal. A 11 está errada, tá? 11 está errada. E de literalidade do dispositivo legal. Garanto para você que é de super valia, tá? O aluno recebe um PDF com as 60 questões e recebe também um material de apoio, tá? Um material de apoio. As duas aulas estariam por R$19,90, mas eu fiz uma promoção para a galera aí por R$14,90. E mais, tá? Você pode assistir as aulas lá quantas vezes quiserem, tá? Então, fez o pagamento desse módulo, né? Então você fica com acesso àquele Instagram do módulo 1 até o dia da sua prova, tá? Não tem exclusão de membros não, você fica lá, até porque hoje o Instagram ele permite isso, né? Que a gente baixe aí a aula para o próprio IGTV. Então, nesse novo formato, vou deixar você no módulo 1 lá para assistir a aula quantas vezes você quiser. Aquela aula lá do módulo 1, que são 60 questões. Fechado? Vamos lá, tem algumas dúvidas, galera. Deixa eu ver aqui. Professor, um preso que trabalha externo, para empresa privada que presta serviço público. Isso, é no mínimo, tá? É no mínimo. Ele não pode receber menos que isso, tá? É no mínimo isso. Tá? No mínimo isso. A LEP é linda. A LEP é linda. Maravilhosa. Melhor lei. Massa, Luciano. Show de bola, irmão. Tamo junto, viu? Cabo USB e carregado tem diferença para a falta grave? Cara, tem várias jurisprudências, né? A jurisprudência ela vem se modificando ao longo dos anos, né? Vou dar um exemplo para ti aqui. Antigamente, carregador de celular, fone de ouvido, não configuraria falta grave. Hoje, de acordo com a jurisprudência, configura falta grave. Tem algumas divergências aí, de acordo com os tribunais, de acordo com um ano, tá? E aí, acredito que a banca não vai cobrar algo tão divergente assim. Trabalha, sim. Trabalha. Não todos, tá, Diego?
Não todos, mas sim aqui no Ceará temos vários projetos aí que dão oportunidade aos presos trabalharem. Vários projetos mesmo, obviamente, né, que não todos. Estamos longe do ideal, mas sim, tem vários presos que trabalham e estudam. Fechou, galera? Portanto, fica aí o convite, tá? Domingo, dia 31, nosso módulo 1, 2 aulas, quebrando a LEP, questões de doutrina, jurisprudência, letra de lei, 60 questões, 30 cada aula, onde eu resolvo com você ao vivo e depois o vídeo fica disponível aqui no próprio IGTV. Lembrando, é um Instagram privado, tá? É um Instagram privado. Fechou? Tamo junto. Pode ser mais, viu? O clipe, não é isso? Clipe, não é isso? Pode ser mais, no mínimo isso. Fechou, galera? Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, manda lá no meu direct, tá? Até porque se juntar todos os pedaços de um celular... Exatamente. Valeu e até a próxima.